Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária com a proteção de Deus e em nome do povo, eu declaro aberta esta sessão. Saudamos todos que aqui estão presentes, sejam todos bem-vindos. Convido a todos para que fiquem de pé, para que façamos a oração do Pai Nosso. Okay. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao senhor secretário que faça a chamada da lista de presença. 19ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, data 24 de junho de 2025. Ângelo Augusto Felizardo Tavares. Presente. Cassimiro Ventura Neto. Presente. Érica Benassi da Cruz Pereira. Presente. José Ricardo Mendes. Presente. Josmar Mendes Rigo. Presente. Marcos Maciel de Oliveira. Presente. Nelson Luiz dos Santos. Presente. Rogério Silvério Mendes. Presente. Valdemir Francisco Martimino. Ausente. Peço à controladora interna que faça a leitura da ata da sessão anterior para a discussão e votação. Ata da 18ª reunião ordinária da primeira sessão da 16ª legislatura. Ata da 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada aos 17 dias do mês de junho de 2025, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Cordislândia, Minas Gerais, sob a presidência do senhor vereador Ângelo Augusto Felizardo Tavares. O senhor presidente iniciou a sessão informando aos presentes, conforme o artigo 4º do capítulo 1º do Regimento Interno, que é permitido ao público assistir às sessões na área reservada, desde que estejam decentemente trajados, sem portar armas e manter o silêncio durante os trabalhos, podendo ser determinada a retirada de quem não cumprir essas normas. Em ato contínuo, o senhor presidente cumprimentou a todos, dizendo que com a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberta a sessão, convidando a todos e aos nobres colegas a ficarem de pé para rezarem a oração do Pai Nosso, para abençoar a reunião ordinária.
Dando prosseguimento, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário, vereador Nelson Luiz dos Santos, que fizesse a chamada da lista de presença, sendo constatada a presença de 8 vereadores: Ângelo Augusto Felizardo Tavares, Cassimiro Ventura Neto, Érica Benassi da Cruz Pereira, José Ricardo Mendes, Josmar Mendes Rigo, Nelson Luiz dos Santos, Rogério Silvério Mendes e Valdemir Francisco Martimino. Em seguida, o senhor presidente solicitou à controladora interna que fizesse a leitura da ata da reunião anterior e, após lida e discutida, a colocou em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Após assinada a ata, o senhor presidente deu prosseguimento à reunião e perguntou aos nobres edis que, se quisessem fazer o uso da palavra, que se inscrevessem. Sendo assim, se inscreveram os seguintes vereadores: Cassimiro Ventura Neto, Josmar Mendes Rigo e Valdemir Francisco Martimino. Continuando, o senhor presidente comunicou aos nobres colegas sobre o projeto de lei número 9/2025. Dispõe sobre a organização das barracas nas festividades promovidas pelo município e dá outras providências, apresentado pelo nobre colega Valdemir Francisco Martimino, destinado à discussão e votação, solicitando, logo depois, que a senhora assessora jurídica que realizasse a leitura do referido projeto, bem como o parecer jurídico, tendo o nobre edil vereador Josmar Mendes Rigo se manifestou em dúvida quanto à nomenclatura correta da festividade, questionando se deveria ser utilizada a expressão Festa do Rosário ou Festa de Cordislândia. A senhora assessora jurídica esclareceu que, conforme disposto no projeto de lei, a festividade denomina-se Festa de Cordislândia, sendo popularmente conhecida como Festa do Rosário. Após isso, o senhor presidente submeteu o projeto de lei à votação, sendo este aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente informou que será realizada audiência pública referente ao projeto de lei número 6/2025, que trata-se da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, a ser agendada para a próxima reunião, dia 24 de junho de 2025. Em ato contínuo, passou a palavra ao senhor vereador Cassimiro Ventura Neto, que indicou a Defesa Civil de Cordislândia para vistorar um imóvel localizado na rua José Luiz Martins, número 115, tendo em vista a situação de abandono do terreno, com acúmulo de sujeira, foco de proliferação de insetos peçonhentos e diversas reclamações por parte dos munícipes. Indicou também à Defesa Civil providências quanto à lâmpada da torre da operadora Claro, que se encontra sem iluminação, sem identificação e alvo de constantes reclamações da população. Na sequência, o senhor presidente colocou ambas as indicações em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Logo após, o senhor presidente passou a palavra ao senhor vereador Josmar Mendes Rigo, que indicou o envio de um ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem, DR, responsável pela rodovia 267, relatando o agravamento das condições da pista, a ausência de sinalização e os riscos iminentes de acidentes, considerando a urgência da situação. Em seguida, o senhor presidente colocou a indicação em discussão e votação, sendo esta aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor vereador Valdemir Francisco Martimino, que reforçou a necessidade do envio de um ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DR,
o senhor presidente, destacando que tal solicitação já havia sido apresentada anteriormente. Informou que a indicação seria formalizada em nome da Câmara. Logo depois, o senhor presidente informou sobre a alteração da data do evento de formatura do 9º ano, anteriormente marcada para o dia 21 de junho, passando para o dia 20 de junho de 2025, sexta-feira, às 17 horas, na Praça Antônio Penha. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente comunicou que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 24 de junho de 2025, às 19 horas. Em nome de Deus e do povo, declarou encerrada a presente sessão, agradecendo a todos os presentes e, em especial, aos policiais pela colaboração. A ata está aberta para discussão e votação. Todos que estiverem de acordo com a ata, que permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. A outra você não ensinou. Cadê você? Os vereadores que quiserem fazer o uso da palavra, que se inscrevam. Rogério? Não. Marcos? Não. Érica? Sim. Cassimiro? Não. Ricardo? Não. Josmar? Não. Nelson? Nós temos um projeto de lei aqui, de número 11 de 2025, que dispõe sobre o repasse de subvenção social
Moraes Soccer Academy LTDA, Unidade Escolinha Oficial do Galo, Cordilândia, Minas Gerais, para desenvolvimento de atividades esportivas e da outras providências. Nós temos primeiramente uma emenda posta aqui, até por mim, mudando o artigo 5º desse projeto de lei. Eu vou solicitar a assessoria jurídica para que faça a leitura do mesmo. Boa noite. Bom, nós vamos iniciar esse projeto de lei com a leitura da emenda modificativa ao projeto de lei 11 de 2025. O vereador abaixo firmado, integrante da mesa diretora, apresenta, com base no artigo 79 do regimento interno desta Casa, para apreciação do plenário, altera o disposto do artigo 5º, que passará a ter a seguinte redação: os casos omissos à execução desta lei deverá ser regulamentada através de um novo projeto de lei. Justificativa da emenda. Senhores vereadores e senhora vereadora, a presente modificação ao projeto de lei 11 de 2025, que dispõe sobre o repasse de subvenção social a Moraes Soccer Academy Limitada, Unidade Escolinha Oficial do Galo, Cordilândia, Minas Gerais, para desenvolvimento de atividades esportivas e da outras providências, se faz necessária para que os vereadores possam ter ciência de qualquer alteração que vier a ocorrer em futuras alterações previstas na lei a ser aprovada. Destarte, justificar que, se mantiver o que está previsto no artigo 5º do projeto de lei 11 de 2025, qualquer caso omisso na execução do projeto de lei poderá ser regulamentado por decreto executivo. Cordislândia, 24 de junho de 2025, Ângelo Augusto Felizardo Tavares, presidente da Câmara Municipal. Emenda em discussão e votação. Emenda em votação. Emenda à lei, ao projeto de lei 11 de 2025 em votação. Rogério. Estou a favor. Marcos. A favor. Érica. A favor. Cassimiro. A favor. Ricardo. A favor. Josmar. Sou a favor. Nelson. A favor. Emenda aprovada por 7 votos. Projeto de lei 11 de 2025, vocês querem que faça a leitura do mesmo? Se todos estiverem de acordo com a não leitura do projeto de lei, que permaneçam como estão, para a gente dar sequência à votação. A Lei 11 de 2025 dispõe sobre o repasse da subvenção social Moraes Soccer Academy LTDA, Unidade Escolinha Oficial do Galo, Cordilândia, Minas Gerais, para desenvolvimento de atividades esportivas e da outra providência. Projeto de lei em votação. Rogério. Sou a favor. Marcos. Sou a favor. Érica. Sou a favor. Cassimiro. A favor. Ricardo. A favor. Josmar. Sou a favor. Nelson. Sou a favor. Projeto de lei 11 de 2025, aprovado por 7 votos. Projeto de emenda à lei, projeto de emenda complementar à Lei Orgânica número 12 de 23 de junho de 2025. Acrescenta no artigo 95 da Lei Orgânica do município de Cordilândia, que institui o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais e por emendas de bancada, orçamento impositivo do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual no município de Cordilândia. Vocês querem que faça a leitura do mesmo? Não? É um projeto da mesa diretora da Câmara dos Vereadores de Cordilândia no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação vigente. O artigo 1º. O artigo 95 da Lei Orgânica do município de Cordilândia passa a vigorar com a seguinte redação: é obrigatória a execução orçamentária financeira
das programações incluídas por emendas individuais e por emendas de bancada do Legislativo Municipal da Lei Orçamentária Anual. Projeto de lei, eu vou colocar já em votação. A emenda? Isso é a emenda, né? Essa aqui é a emenda complementar à lei orgânica, que vai alterar o artigo 95 da lei orgânica. Rogério. Favor. Marcos. Por favor. Cassimiro. Érica, desculpa. Sou a favor. Cassimiro. A favor. Ricardo. A favor. Josmar. A favor. Nelson. Sou a favor. Projeto de emenda complementar à lei orgânica número 12, de 23 de janeiro de 2025, aprovada por 7 votos. Projeto de lei número 5, de 2 de abril de 2025, dispõe sobre a concessão de direito real do uso do imóvel terreno, loja Concha Acústica, à empresa Sandra dos Reis Fernandes da Paz e da outras providências. Tem uma emenda a esse projeto, a emenda ao projeto de lei ordinária aos 5/2025. Querem que faça a leitura do mesmo? Emenda, né? Só um minuto. Verônica, por favor. Emenda ao projeto de lei ordinária 5 de 2025. Emenda número 1 de 2025, substitutiva ao artigo 1º, de autoria do vereador José Ricardo Mendes, que altera de forma global o projeto de lei número 5 de 2025. Egrégia Câmara de Vereadores de Cordilândia, Minas Gerais. O vereador que apresente e subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais apresenta emenda substitutiva ao artigo 1º ao projeto de lei complementar número 5 de 2025, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Emenda substitutiva ao artigo 1 do projeto de lei altera de forma global o projeto de lei número 5 de 2025. Artigo 1º, o projeto de lei número 5 de 2025 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de imóvel pertencente ao município de Cordilândia com suas benfeitorias, outorga à empresa Sandra dos Reis Fernandes da Paz, inscrita no CNPJ sob o número 40 959 993 001 48, pelo prazo de 10 anos e de forma gratuita. A concessão de direito real de uso do imóvel de sua propriedade, localizado à Avenida Cônego Francisco, entre parênteses, Concha Acústica, sem número, bairro Centro, no município de Cordilândia. CEP 37.498. Descrito e especificado como, aqui está um erro material aqui, mas como estabelecimento comercial. Esta é a emenda pedindo aos nobres pares para sua aprovação. Justificativa. A alteração do prazo de concessão do uso de imóvel público de 30 anos para 10 anos visa a alteração como menor prazo, pois trata-se de um comércio e não de uma indústria, que pudesse, com as atividades, gerar empregos aos nossos munícipes. O que a empresa a ser beneficiado por essa concessão não gerará empregos e nem mesmo irá impulsionar o desenvolvimento local, que possa garantir a segurança jurídica da concessão. Sala de reuniões, Cordilândia, 13 de maio de 2025, José Ricardo Mendes, vereador. Emenda ao projeto de lei 5/2025 em discussão. Em votação. Rogério. Eu sou a favor. Marcos. Sou contra. Érica. Contra. Cassimiro. Abstenho. Ricardo. A favor. Josmar. Da emenda, eu sou a favor.
Nelson. Sou a favor. A emenda teve aprovação por 4 votos, 2 não e 1 abstenção. Emenda aprovada por 4 votos. Pode fazer a leitura, por favor, do projeto de lei? Projeto de Lei Ordinária número 5, de 2 de abril de 2025. Dispõe sobre a concessão de direito real de uso de imóvel / terreno, loja Ponte Acústica, à empresa Sandra dos Reis Fernandes da Paz e da outras providências. A Câmara Municipal de Uberlândia, do Estado de Minas Gerais, e eu, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de imóvel pertencente ao município de Uberlândia, com suas benfeitorias, outorga à empresa Sandra dos Reis Fernandes da Paz, inscrita no CNPJ sob o número 40.959.993.00148, pelo prazo de 30 anos e de forma gratuita. A concessão de direito real de uso, um imóvel de sua propriedade, localizado à Avenida Cônego Francisco, sem número, bairro Centro, no município de Uberlândia, CEP 37.498, descrito e especificado como loja na Ponte Acústica. Parágrafo 1º. A presente concessão de direito real de uso gratuita tem como finalidade o exercício das atividades realizadas pela concessionária, como a exploração de bar, mercearia e seus derivados e serviços similares, podendo a concessionária exercer todas as atividades ou aquela que melhor atender a seus interesses, ou seja, podendo optar por exploração da atividade que enquadrar no perfil da empresa na atualidade. Parágrafo 2º. Findo o prazo acima avançado, a presente concessão poderá ser prorrogada por igual período e assim sucessivamente, desde que a lei municipal autorize. Parágrafo 3º. Os ônus decorrentes da implantação, conservação e manutenção do imóvel cedido, inclusive os de natureza tributária, previdenciária, trabalhista, despesas de implantação de rede de utilização de energia elétrica, água e despesas de qualquer natureza serão de exclusiva responsabilidade da concessionária, podendo a concessionária realizar edificações e benfeitorias que julgar necessárias, desde que nos limites já estabelecidos e construídos no imóvel objeto dessa concessão, independentemente de aviso ou conhecimento da concedente, desde que respeitadas as divisas já estabelecidas no local e de conhecimento prévio da concessionária. Artigo 2º. A presente concessão de direito real de uso poderá resolver-se a qualquer tempo, desde que a concessionária dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida no parágrafo 1º do artigo 1 desta lei, ou interrompa o funcionamento da empresa por mais de 3 anos, ressalvando, entretanto, o direito de retirar todo o maquinário e demais acessórios da empresa. Parágrafo único. Ocorrendo as hipóteses previstas no caput deste artigo, o imóvel será restituído ao patrimônio público, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, exceto as benfeitorias realizadas pela concessionária, tendo direito à retenção dos bens que encontram-se no imóvel, ficando ainda a concessionária obrigada a desocupar o imóvel no prazo de 180 dias. E não o fazendo, será tido como espoliador da posse, sujeito à ação possessória própria. Artigo 3º. A concessão do direito real de uso é transferido por ato inter vivos, ou por sucessão legítima ou testamentária, como os demais direitos reais sobre coisas alheias, registrando-se a transferência. A presente concessão de direito real de uso será contratada por instrumento público ou particular. Na escritura pública ou instrumento particular de concessão de direito real de uso, constarão as condições necessárias a cautelar os interesses da municipalidade. Artigo 4º. O objeto da presente concessão não poderá, sem anuência da concedente, ser cedido, locado, transferido, penhorado ou de qualquer forma onerado, ou concedido no todo ou em parte a terceiros, sob pena de revogação da concessão. Artigo 5º. A concessionária ficará obrigada a respeitar e obedecer todas as normas sociais emanadas do poder público concedente. Artigo 6º. Em caso de alteração da razão social e, consequentemente, do número do CNPJ da empresa,
será concedida à concessionária prazo de 12 meses para a devida regularização, junto ao contrato de concessão gratuita ou de uso do termo aditivo. Artigo 7º. A concessão de que se trata a presente lei será objeto de contrato, no qual será inseridas condições estabelecidas nos artigos anteriores e outras cláusulas inerentes da municipalidade. Artigo 8º. Fica autorizado a concessionária dar continuidade no seu pleno funcionamento a partir da aprovação desta lei. Artigo 9º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Cordislândia, 2 de abril de 2025, José Odair da Silva, Prefeito Municipal. Projeto de lei de número 5 de 2025 em discussão. Parecer jurídico. Já tem, por favor? Sim. Ementa. Dispõe sobre a concessão do direito real de uso de imóvel à empresa Sandra dos Reis Fernandes da Paz e da outras providências. Relatório. Trata-se de consulta formulada pela Mesa da Casa Legislativa sobre o projeto de lei número 5 de 2 de abril de 2025, apresentado pelo prefeito, senhor José Odair da Silva. Projeto esse que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder o imóvel de propriedade do município, situado à Avenida Cônigo Francisco, sem número, especificado como loja na Concha Acústica, bairro Centro, no município de Cordislândia. A empresa Sandra dos Reis Fernandes da Paz, possuidora do CNPJ 40.959.993.001.48, e exercer a exploração de bar, mercearia, seus derivados e serviços similares. Fundamentação. Analisando o projeto apresentado pela Mesa Legislativa, vê-se que o mesmo é de autoria do prefeito municipal, conforme disposto no artigo 138 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. O projeto de lei versa sobre matéria de interesse e competência do município, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, bem como o artigo 86 da Lei Orgânica desse município e o artigo 137 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. O projeto em análise ele não fere nenhum dispositivo legal, sendo elaborado em atendimento às regras administrativas municipais, principalmente a Lei Orgânica Municipal, objetivando a concessão do uso de imóveis de propriedade do município, situado na Avenida Cônigo Francisco, a exercer a exploração de bar, mercearia e seus derivados. O Poder Executivo visa ceder o imóvel, entre parênteses, galpão, para gerar empregos e renda ao município, com a instalação e funcionamento da empresa cessionária que será autorizada a usufruir do imóvel pelo prazo de 30 anos de forma gratuita. Há de se ressaltar que a utilização de espaços públicos por entidades privadas para fins comerciais geralmente envolve um processo de licitação, com o objetivo de garantir a transparência e igualdade de oportunidades entre os interessados. No presente caso, o município regulamentou a referida concessão por instrumento próprio. Envolve a transferência temporária da gestão de um espaço público a uma entidade privada de forma gratuita, mediante condições estabelecidas em contrato administrativo. E, no caso, se ocorrer destinação diversa do imóvel, ou que porventura seja interrompido o funcionamento da empresa cessionária, a concessão poderá ser rescindida, retomando o imóvel ao município, que fará dele o uso que julgar necessário. Apontadas as considerações acima, a assessora jurídica desta Casa de Leis opina aos laboriosos edis que o projeto de lei número 5 de 2025 poderá ser analisado pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e, posteriormente, ser levado ao plenário para discussão e votação. Portanto, após as considerações devidas, a assessora jurídica desta Casa informa que não detectou obstáculo quanto aos aspectos legais e administrativos. Porém, opina para que seja tramitado o projeto de lei no plenário, observando os rigores do regimento interno e da Lei Orgânica Municipal, cabendo aos nobres vereadores verificar a possibilidade de emenda
e ainda quanto da votação as condições cabíveis dos mesmos. Parecer, opinamos, portanto, que o projeto de lei número 5 de 2025 seja levado à apreciação da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pertinente à espécie, e posteriormente seja o mesmo levado à apreciação do plenário dessa Casa Legislativa para sua discussão e votação. É o parecer Cordislândia, 12 de maio de 2025, Verônica Caroline Gatti Felizardo, assessora jurídica. Projeto de lei de número 5 de 2025 em votação. Rogério. Eu sou a favor. Marcos. Sou contra, mas eu queria dar uma sugestão sobre esse projeto, assim, sobre licitação, o município fazer, que tem várias pessoas querendo lá, né? Faz 2, 3 cômodos lá, aí todo mundo usa também, né? Mas eu sou contra. Érica. Sou contra e quero justificar o meu voto contra justamente por isso. Quando se trata de coisa pública, bem público, né? Mesmo, né, se não tivesse concorrentes, pessoas interessadas, né? Tem que ter o processo licitatório, né? A concorrência pública. Então, por isso o meu voto é contrário. Cassimiro. Abstenho. Ricardo. A favor. Josmar. Vou abster, né? Nelson. Sou a favor. Projeto aprovado por 3 votos, 2 não e 2 abstenção. Senhora vereadora Érica está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vice-prefeita. Boa noite. Senhores colegas vereadores, demais presentes. Eu queria fazer uma indicação ao executivo. Ouvindo algumas mães, né, algumas crianças até, exercendo meu poder de órgão fiscalizador. Hoje eu estive no CRAS, né, e como eu falo aqui, né, antes de eu vir trazer ao plenário, eu vou ver se é verdade, né, e não está tendo oficinas no CRAS, né, as crianças desde janeiro, de acordo com o pessoal lá do CRAS mesmo, não está tendo oficina devido à falta de material. Então eu queria deixar, né, a minha indicação ao executivo para que diz que já fizeram o pedido, não tem material, então nossas crianças não têm muita coisa a se fazer aqui em Cordislândia, né? E as crianças gostam da oficina, né? Gostam do artesanato, então assim, dizem lá que é falta de material, então eu queria que tomasse alguma providência quanto a isso. Outra coisa também crianças queixando na escola João Maciel do Prado, diz que há dia já não tem fruta para as crianças. Algumas crianças não comem a comida da escola, só comem a fruta. Então eu queria que o setor responsável fosse, né, averiguar isso, está acontecendo isso mesmo, tomasse alguma providência também, né? São as nossas crianças, né? Então é só isso que eu queria fazer, solicitação hoje. Indicação da senhora vereadora Érica em votação. Rogério. Vou abster. Marcos. A favor. Érica. A favor. Cassimiro. A favor. Ricardo. Eu não tenho conhecimento da causa, vou do seu voto. Josmar. Sou a favor. Nelson. Indicação aprovada por 5 votos. Eu quero convidar os nobres vereadores para a nossa reunião extraordinária que ocorrerá daqui a pouco. Se vocês puderem permanecer como estão, a gente vai dar uma pausa de alguns minutos. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus e do povo, eu declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Cordislândia, trabalhando em prol da população.